Luffy, na sua infância, comeu uma das frutas mais poderosas de todas, a fruta do deus do sol Nika, que inicialmente só lhe deu um corpo de borracha, mas depois do despertar mostrou ser uma fruta incrivelmente poderosa. Mas e se isso fosse diferente? Como seria a história de One Piece se Luffy tivesse comido a fruta do dragão azul? O que isso mudaria na história? Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e eu sempre me peguei pensando várias vezes como seria se o Luffy tivesse comido uma fruta diferente. E hoje eu vou ver aqui com vocês como seria se ele tivesse a fruta do dragão azul. Outra coisa que eu também me pego pensando às vezes é como seria se todo mundo deixasse o like no vídeo. Isso seria demais. Então deixe o seu like. E vamos então agora para como seria se o Luffy tivesse a fruta do dragão azul. Bom, então para começarmos nossa nova linha do tempo, primeiro temos que fazer uma única mudança na infância do Luffy. Ele nunca come a Gomu Gomu no Mi, mas sim a fruta Wowo no Mi modelo Seiryu, a zoa mítica do dragão azul. O que pode não parecer, mas esse simples fato criará uma mudança gigantesca em toda a história de One Piece. Como esta fruta pertencia ao Kaido na linha do tempo original, então agora ele não terá mais o seu famoso poder. Nos foi revelado no capítulo 1096 que a fruta do dragão azul, Wowo no Mi modelo Seiryu, e a fruta da pata, Nikyu Nikyu no Mi, estavam em God Valley, e a Big Mom, ao descobrir isso, foi até lá para roubá-las. Big Mom então teve tempo de pegar apenas uma dessas frutas, a do dragão azul, que ela decidiu dar para o Kaido, enquanto a outra fruta foi pega pelo Kuma. Mas agora, como a fruta do dragão azul não estaria mais ali, o mais provável seria que a Big Mom pegasse a fruta da pata e desse ela para o Kaido, o que por si só já criaria uma outra mudança gigantesca na história, porque agora o Kaido tem um poder completamente diferente, e o Kuma nunca comeria sua Akuma no Mi. O plano do Kuma para sobreviver a God Valley naquele tempo era comer a fruta da pata e usar esse poder para se arremessar para fora da ilha, mas como isso nunca aconteceu nesta linha do tempo, Kuma morreria em God Valley, assim como Ivankov, que também foi salvo por ele. Isso terá grandes consequências no futuro. Mas voltamos então à infância do Luffy, que não terá grandes mudanças, só que em vez de se esticar, Luffy se transforma em um pequeno dragão assim como Momonosuke transformava, já que ele ainda não tem controle total de sua fruta. Como sabemos, a fruta do Momonosuke foi uma cópia quase perfeita da fruta do dragão azul. Todos os poderes e formas são os mesmos, a única diferença é que ela transforma seu usuário em um dragão rosa, e por isso foi considerada fracassada pelo Vegapunk. Mas suas habilidades são as mesmas, então é muito provável que nesse momento Luffy também seja igual ao Momonosuke e não tenha controle e nem a transformação total de sua fruta. Assim então, a história seguiria a mesma. Shanks sacrifica o seu braço e dá ao Luffy seu chapéu de palha, fazendo uma promessa com ele. Luffy então ainda é levado pelo Garp para as montanhas, onde lá ele conhece Ace e Sabo, e junto com eles, ele passa a treinar sua fruta, assim como treinava na linha do tempo original com a Gomu Gomu no Mi. Mas a diferença é que agora, a sua força é muito maior do que antes, já que a fruta do dragão azul dá muito mais resistência e força ao seu usuário. Luffy ficou treinando por 10 anos antes de finalmente sair para o mar no início de sua aventura. Isso é tempo suficiente para aprimorar suas habilidades. A fruta do dragão azul não é como a fruta do deus do sol, que precisa ser despertada para usar todos os seus poderes ao máximo. Luffy já poderia aprender a controlar sua força desde o início com a fruta do dragão azul. Então, nesses 10 anos, ele poderia aprender a se transformar completamente, além de disparar rajadas de fogo de sua boca e criar tornados e rajadas de ventos condensadas capazes de cortar seus oponentes.
como já vimos o Kaido fazendo. Claro que não seria com a força que o Kaido usava, mas mesmo assim já é um aumento gigantesco nas habilidades do Luffy. Então finalmente começamos sua aventura. Na linha do tempo original, Luffy acaba sendo levado à deriva dentro de um barril e chega ao navio de Alvida. Mas agora Luffy não precisa mais disso, já que ele pode voar. Assim então ele apenas seguiria para a ilha mais próxima, que é Shells Town, o que significa que Kobe continuaria escravo da cruel pirata Alvida e nunca se tornaria um marinheiro. Em Shells Town, a história não teria grandes mudanças. Luffy recrutaria Zoro para sua tripulação e os dois partiriam para a próxima ilha, Orange Town. E nesse início da jornada do Luffy, as coisas seriam praticamente as mesmas da linha do tempo original, com a única diferença que agora Luffy estaria mais forte e derrotaria os seus oponentes muito mais facilmente. Em Orange Town, ele derrotaria os piratas do Bug e recrutaria Nami. Na Vila Syrup, ele salvaria a aldeia de Kuro e os piratas do Gato Preto, e também o Sop entraria para o bando. No Baratie, Luffy ainda derrotaria Don Krieg, salvaria o restaurante flutuante e Sanji também se juntaria ao Chapéu de Palha. E Nami ainda se aproveitaria da situação e roubaria o navio da tripulação indo até Arlong Park. Então Luffy, querendo sua navegadora de volta, derrotaria Arlong, libertando a vila Kokoyashi e assim então, finalmente tendo a Nami oficialmente em seu bando. Porém, a diferença aconteceria em Log Town, onde Luffy se encontraria com Smoker, o primeiro usuário de Logia que o Luffy enfrenta. Por Luffy ainda não saber usar Haki nesse ponto da história, ele foi completamente derrotado na história original e teve que ser salvo pelo seu pai, o Dragon, para conseguir fugir da ilha. Porém agora com a fruta do dragão azul e seus poderes elementais, eu acredito que o Luffy poderia se safar sozinho, usando seus redemoinhos de vento para dispersar a fumaça do Smoker, e assim fugir mais facilmente, porque no final de contas, sem Haki ele ainda não conseguiria vencer o marinheiro. E com isso, Luffy finalmente entra na Grand Line. Chegando na Grand Line, a história também continuaria parecida nesse início. Luffy encontraria Vivi e concordaria em ajudá-la a salvar seu reino de Alabasta, que estava sendo dominado pelo Shichibukai Crocodile. Assim, os Chapéus de Palha então passam em Little Garden, onde encontram o Mr. Tree, que agora com Luffy podendo disparar rajadas de fogo, ele com sua fruta de cera não teria chance nenhuma. Nami também ainda ficaria doente e os Chapéus de Palha teriam que parar na ilha de Drum, onde Luffy derrotaria o Apple e recrutaria o Chopper para o seu bando. Os inimigos até aqui seriam derrotados muito mais facilmente com a nova fruta do Luffy, mas há dois oponentes que seriam interessantes. O primeiro deles é o Crocodile. Chegando em Alabasta, Luffy também enfrentaria Crocodile, e assim como a história original, ele obviamente perderia de início, já que ele não consegue atingir usuários de Logia sem Haki. Porém a fraqueza de Crocodile ainda existiria, e é muito provável que assim como na linha do tempo original, Luffy também descubra essa fraqueza e possa derrotar o Shichibukai, salvando assim o reino de Alabasta e ganhando mais um Chapéu de Palha, a Robin. Porém, esse não será o mesmo resultado do próximo oponente. Seguindo viagem, Luffy e os Chapéus de Palha então chegam em Skypiea, onde a ilha está sendo dominada pelo Enel, que age como deus da Ilha do Céu. Na linha do tempo original, Luffy derrota Enel, mas apenas por um pequeno detalhe. A sua fruta da borracha era inimiga natural da fruta do relâmpago de Enel, já que o Enel não conseguia eletrocutar o Luffy. Porém agora Luffy não tem mais uma fruta que torna seu corpo em borracha, e portanto ele sofreria todos os ataques elétricos do Enel. Luffy nunca conseguiria derrotar o Enel sem ser imune aos seus golpes, e também sem conseguir acertá-lo, já que ele também é usuário de uma Logia. Então nessa linha do tempo ele não pode fazer nada, ele seria derrotado pelo Enel e toda a Skypiea seria destruída com seus raios, enquanto Enel seguia sua viagem vitorioso em direção à Lua.
Isso iria causar a destruição da ilha e a morte de muitos moradores de lá. Porém, mesmo assim, Luffy agora pode voar, e eu acredito que ele pegaria seus companheiros na sua forma dragão completo antes que eles caíssem no mar junto com os escombros da ilha. Então eles provavelmente sobreviveriam, porém esta seria uma grande derrota que o Luffy teria que suportar pelo resto de sua vida. Mas seguindo viagem, a próxima parada do Chapéu de Palha é o Water 7, onde os acontecimentos permanecem praticamente os mesmos. A Robin é sequestrada e Luffy junto com o Chapéu de Palha vão até Enies Lobby, derrotam a CP9 e conseguem fugir recrutando Franky. Em Thriller Bark também não tem muitas mudanças, só que desta vez Luffy derrota Gekko Moria muito mais facilmente e também Kuma não aparece no final desse arco, até porque ele morreu há 38 anos atrás em God Valley, e você até já deve imaginar o que tudo isso vai dar, porque agora chegamos a Sabaody. Em Thriller Bark também não tem muitas mudanças, só que desta vez Luffy derrota Gekko Moria muito mais facilmente e recruta o Brook. Chegando em Sabaody, os Chapéus de Palha se encontraram com Kame, Hachan e Papag. Porém, enquanto caminhavam pela cidade, Kame, que é uma sereia e valiosa como escrava, foi capturada e levada até um leilão de escravos para ser vendida. Luffy obviamente não aceitou isso, e indo até o leilão, ele acerta um soco em cheio em São Charles, um nobre mundial. Isso, claro, no mesmo instante ativou um alerta chamando o almirante até Sabaody. E o almirante que apareceu foi Kizaru, que derrotou completamente o Chapéu de Palha. E na linha do tempo original foi graças ao Kuma e ao Rayleigh que os Chapéus de Palha conseguiram escapar de Sabaody. Enquanto Rayleigh lutava contra Kizaru, Kuma enviou cada um para uma ilha diferente com a sua fruta da pata. Mas agora tudo é diferente, o Kuma não está mais aqui, então não tem como os Chapéus de Palha escaparem. Além disso, na história original, Rayleigh, mesmo conseguindo enfrentar o Kizaru de início, se cansou rapidamente e no fim teve que também escapar do almirante, até porque ele já estava aposentado há décadas, então Rayleigh sozinho não conseguiria salvar o Chapéu de Palha e todos eles seriam derrotados. Como Kizaru é usuário de uma logia, nenhum Chapéu de Palha poderia fazer absolutamente nada, e todos seriam capturados, sendo enviados até a prisão de Impel Down, dando um fim assim aos piratas dos Chapéus de Palha. Barba Negra até entraria mais tarde para recrutar os maiores criminosos do mundo, mas ele só libertou os criminosos do nível 6, aqueles que são apagados da história. E nesta época, Luffy e nenhum Chapéu de Palha eram ainda uma ameaça tão grande a ponto de serem colocados no nível 6. Eles já haviam destruído Enies Lobby, mas o governo provavelmente iriam fazer deles um exemplo e não querer apagar a sua existência. Então, mesmo que o Barba Negra libertasse alguns criminosos pouco tempo depois, nenhum Chapéu de Palha seria libertado. E provavelmente viveriam o resto de suas vidas na prisão. Existe também a chance de que Shanks, Dragon ou até mesmo Garp fossem contra isso e tentassem de alguma forma tirá-los dali, mas isso seria especular demais, porque não temos prova nenhuma disso, então o mais provável seria que eles continuassem realmente presos. Luffy poderia até mesmo ser levado para ser executado em Marineford ao lado do Ace, já que ele se diz irmão do Ace e é na verdade filho do maior inimigo do governo mundial, o Monkey D. Dragon. E assim então ele teria seu fim ao lado de seu irmão, sendo executado em Marineford. Então, se Luffy tivesse comido a fruta do dragão azul ao invés da fruta do deus do sol Nika, ele ficaria muito mais forte inicialmente, porém sua aventura acabaria em Sabaody. Ele nunca realizaria o seu sonho. E bom galera, é isso que aconteceria se o Luffy, ao invés de comer a fruta do deus do sol Nika, comesse a fruta do dragão azul. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like, que isso sinceramente é uma ajuda gigantesca. E também se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum dos novos vídeos que eu vou estar trazendo aqui no canal. Você estando inscrito,
todo vídeo novo vai chegar aí pra você e você não perde nenhum. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.